país africano em 74 e mais 4 países da África em 75 puderam encerrar a guerra colonial, a guerra de libertação e tiveram, cada um deles, sua independência reconhecida. Em 74, Guiné-Bissau. Em 75, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola. Angola já era tão clara que a independência ocorreria que havia 3 grupos lutando pelo poder. Um apoiado pelos Estados Unidos, um apoiado pela África do Sul e o outro com apoio da União Soviética e de Cuba, que foi o grupo vencedor, o Movimento Popular pela Libertação de Angola. E com imediato reconhecimento e apoio do Brasil, de Ernesto Geisel, o que irritou bastante os americanos. Esses povos não ganharam de presente a independência, mas houve ali, finalmente, o fim da guerra e o reconhecimento da independência de cada um deles. Eles conquistaram essa independência. Muita gente morreu, muitos lugares foram destroçados, muita gente foi torturada, muita gente foi morta. Não foi de graça. Mas o fim da guerra, que se estenderia por mais tempo, sem dúvida, e o reconhecimento da independência ocorreram para Guiné-Bissau em 74, para Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola em 75, porque em abril de 74, o colonizador se libertou. O povo português se libertou da ditadura. A ditadura de Salazar, ela começa para valer, a de Salazar, como Estado Novo, em 1933. E vai até 74, mas nos últimos 6 anos sem Salazar. Ele fica doente em 68, morre em 70. Durante 2 anos ele é enganado ali por familiares, amigos, que davam a entender que ele ainda estava mandando, mas ele não tinha mais condição, estava muito doente e morre em 70. Mas nesses 2 anos, em números arredondados, ele recebe ministros e tal. O pessoal fazia um teatro dando a entender que ele ainda era o governante. Foram uns 2 anos ali com Salazar doente. E aí, Marcelo Caetano é quem governa. Marcelo Caetano não tinha, claro, o prestígio nas Forças Armadas e nas elites econômicas do Salazar. Era um intelectual, Marcelo Caetano, um professor, e que tentou dar sobrevida à ditadura. E claro, ali já era uma ditadura moribunda, um regime indo para o final, inevitavelmente. Mas ainda havia a polícia política agindo, ainda havia alas das Forças Armadas fiéis à ditadura, mesmo sem Salazar, e havia apoio internacional à ditadura. É preciso dizer isso. Porque o receio naquele momento dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Reino Unido, enfim, da França, uma França já pós de Gaulle, mas havia o receio de que Portugal
se tornasse um país socialista. Portugal enfrentou um processo de empobrecimento no século XIX, no século XX, que foi doloroso para a população portuguesa. Portugal cometeu o erro que a Espanha também cometeu, na passagem do mercantilismo para o capitalismo, para o modo capitalista de produção, Portugal e Espanha ficaram amarrados aos conceitos econômicos do mercantilismo. Não perceberam a Revolução Industrial. Não perceberam a grande transformação econômica, política e cultural que ocorria principalmente na Europa. E se agarraram à ideia de que o importante era continuar acumulando ouro e prata, que era a ideia mercantilista por excelência. O que determinava o poder de um país, poder político, econômico, era a quantidade de ouro e de prata que ele tinha em seus depósitos. E as conquistas mundo afora, as saídas pelos mares, eram principalmente em busca dessas duas riquezas elementares para o conceito econômico do mercantilismo. Buscar ouro, buscar prata. Claro, você encontrar vários outros produtos interessantes. E, eventualmente, riquezas, diamantes, esmeraldas. Mas a saída, inclusive das companhias particulares, era a busca por ouro e por prata. De repente, Portugal e Espanha aferrados a essa ideia, e a Holanda, a França, mais tarde a Alemanha, mas principalmente a Inglaterra, vão por outro caminho. A riqueza é transformada em capital de investimento, investimento produtivo. É a revolução industrial. E investimento, inclusive, em estudos na área da física, da química, essenciais para a revolução industrial. E esses países, aí sim, passam a acumular uma riqueza imensa, poder econômico e político, e Portugal e Espanha ficam parados. E entram no século XX como países agrícolas. Tanto que Barcelona, a Catalunha e o País Basco, os movimentos por independência têm a ver não só com idiomas próprios, com cultura própria, mas com o fato de que eram as duas regiões industriais da Espanha. O reino, basicamente, estava cercado de produtos agrícolas. E só lá no norte, perto da fronteira com a França, é que havia produção industrial. Em Portugal, uma indústria tímida, já havia a formação da burguesia, tanto que no início do século XIX, ela já tenta tomar o poder com os movimentos liberais, né? Mas a economia portuguesa é essencialmente agrícola. Quando há a morte do último rei português, o rei Manuel II, tinha 20 anos. O pai dele morreu 2 anos antes, assassinado, e o príncipe herdeiro, que era o Luís Filipe, também assassinado. Isso em 2008, em 1908. E ele, aos 20 anos, com 2 anos de reinado, é derrubado e nasce a República. Movimento militar, como aconteceu no Brasil. Não foi uma revolução popular, foi um movimento militar. E há um problema, tanto na Espanha quanto em Portugal. Na Espanha isso se manifesta principalmente no começo da década de 30 do século passado. Movimento republicano, a Espanha chega a ter
o seu momento de república. E aí vem a Guerra Civil, Franco vence a Guerra Civil, em 39 ele já é o vitorioso, a guerra vai de 36 a 39. Mas antes disso, numa bagunça tremenda, eles tentam estabelecer uma república, mas com influência de todos os lados. Havia os anarquistas, havia a turma dirigida pelo Stalin e pela KGB, os novos agentes da NKVD, havia os trotskistas. E tanto em Portugal quanto na Espanha, uma elite intelectual, estupidamente, em vez de direcionar ou tentar direcionar os trabalhadores para a mudança no modo de produção, eles se preocupam em atacar o clero, em atacar os padres, as freiras, os conventos, os templos católicos. E isso afasta a massa da população desses movimentos. O povo não aceitava isso. Mas aqueles intelectuais arrogantes não entendiam nada do que estavam fazendo. Achavam que estavam fazendo uma revolução, não estavam. Estavam fazendo um movimentozinho pequeno burguês contra o clero. E perderam o apoio da massa. Mas Portugal e Espanha entram no século XX já como periféricos na Europa. E têm papel periférico na Primeira Guerra, só que saem empobrecidos da Primeira Guerra. A Europa foi muito atingida naquela guerra das potências, as verdadeiras grandes potências coloniais. Alemanha, Áustria, Inglaterra, França, Rússia. E aí acontece em Portugal a tomada do poder pelos militares. Logo depois, Salazar vira ministro, torna-se figura central no governo. Os militares percebem que ele é o cérebro de qualquer ação para arrancar Portugal da crise. As resistências vão sendo superadas, o caminho vai sendo aberto, e em 33, aliás, no mesmo ano em que Hitler chega ao poder na Alemanha, um Salazar muito influenciado por Mussolini em termos de ideias, por exemplo, nacionalização, estatização dos sindicatos, na verdade. Os sindicatos passam a ser controlados pelo Estado. Dos operários, dos camponeses, dos professores, controlados pelo Estado. A ideia de uniformização da massa, isso é terrível. E Mussolini fez isso, inclusive, instituindo a ideia dos camisas pretas, que ele vai buscar lá atrás, né? Em movimentos republicanos do século XIX. Camisas pretas. Aquilo era uma maneira de uniformizar a massa, de destruir a ideia de indivíduo e colocar todos como células do grande Estado, dirigido, tal corpo, tal organismo, por il duce. Salazar, à sua maneira, num povo com temperamento muito diferente do italiano, faz isso em Portugal. Como a crise vai sendo reduzida, Salazar ganha popularidade, mas ao mesmo tempo, com o Estado Novo, nome copiado pelo getulismo em 37. Já havia uma ditadura no Brasil? Não há dúvida. O Brasil estava sob ditadura, mas em 37 ela se escancara. Com fechamento do Congresso, com censura oficial, com nenhuma preocupação em dar satisfação a respeito de prisões arbitrárias, sem acusação formal, tortura, o que já ocorria antes, mas aí se escancara e se sistematiza no getulismo. Mas a expressão Estado Novo é copiada
integralmente do Estado Novo de Salazar. Como Salazar e Franco não entraram para valer na Segunda Guerra, é bom lembrar que em Guernica, aquele quadro do Picasso retrata de maneira genial o que aconteceu depois de um bombardeio por aviões alemães. Hitler ajudou Franco na Guerra Civil. Mas Franco não foi à guerra, nem Salazar foi à guerra pela Alemanha, pela Itália, pelo Japão. Por isso, terminada a guerra, as potências vencedoras, Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, não ligam para Franco e para Salazar. Deixam eles lá. Eles não são derrubados como linhas auxiliares do eixo. Isso os fortalece. Eram figuras diferentes. Franco é um militar, generalíssimo. Salazar, um professor. Ambos usaram, inclusive, esses ataques infanto-juvenis dos republicanos na Espanha e de uma esquerda sem teoria em Portugal, contra o clero em países fortemente católicos, e se impõem como defensores do catolicismo. Embora qualquer padre que se levantasse contra o regime fosse perseguido, como no Brasil. No Brasil, dominicanos foram torturados. Hélder Câmara e Dom Paulo Evaristo Arnes foram figuras centrais na resistência à ditadura, no combate à ditadura, na libertação de presos. Mas havia essa pose de defensores por causa da estupidez de certos grupos, não de todos, mas de certos grupos republicanos na Espanha, e da esquerda pequeno-burguesa sem teoria em Portugal. Sem teoria revolucionária, sem ideia do que a massa, os operários e camponeses pretendiam. Sem ideia. E vão até a morte, porque o Salazar morre, durante 2 anos ele acha que governa, mas já está muito doente, mas ele morre com o salazarismo no poder. Assim como Franco. O franquismo só cai quando não há mais o generalíssimo Francisco Franco. Um regime que torturou demais. Demais. A PIDA organizou centros de tortura. A perseguição era implacável no regime salazarista. Só que, no final dos anos 60, início dos anos 70, volta uma grande crise econômica. E aí, os grandes setores econômicos, os principais setores econômicos dizem, pô, isso aqui não vai dar mais, ainda mais sem o Salazar, não é? Precisamos ver o que vem por aí. E os militares, principalmente aqueles que lutavam na África pela manutenção das colônias e que massacravam os movimentos por libertação na África, eles se levantam. Formam o movimento das Forças Armadas em 73. Em março de 74, eles tentam derrubar o governo, dia 16, não conseguem. No dia 23 para 24 de março, há uma reunião decisiva, nós vamos derrubar o governo. E a adesão das Forças Armadas à Revolução foi tão grande que os agentes reacionários, torturadores, canalhas, torturavam mulheres, velhos, estudantes, gente indefesa, perceberam que estavam vencidos, não iam enfrentar as Forças Armadas. A polícia política não tinha a menor capacidade para segurar o regime.
Tanto que há 4 mortes. Nos eventos diretamente ligados à Revolução, são 4 mortes. Não é uma revolução sangrenta. E alguém, talvez uma florista, a outra versão de que era uma trabalhadora que estava na rua e que tinha cravos, coloca alguns cravos, entrega para soldados. E os soldados colocam na ponta do fuzil o cravo e a baioneta. E aquilo se espalha como símbolo, como algumas músicas, né? Algumas músicas que foram usadas como até códigos para que a população se mobilizasse. Os movimentos culturais tiveram uma forte participação na mobilização popular. Tanto que tem a música Grândola Vila Morena, do Zeca Afonso, que se tornou um hino da Revolução Portuguesa. Até porque diz, em certo verso, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade. E os militares e os civis adotaram essa música como um sinal que eles ouviriam numa rádio, uma emissora, Rádio Renascença. A população saberia que já poderia sair às ruas e toma prédios públicos, mas tudo sem grande resistência. Depois há uma reação, uma tentativa de restabelecer o salazarismo sem Salazar e sem Marcelo Caetano, que veio para o Brasil, inclusive, mas sem sucesso. Só que uma parte considerável dos militares queria uma revolução socialista. Uma revolução que levaria à socialização dos meios de produção. Eles ainda chegavam a discursar pelo fim da opressão e pelo fim da exploração do homem pelo homem. Mas há uma ala moderada, o chamado Grupo dos 9, com generais importantes, e que recebe apoio dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, porque os Estados Unidos olham em plena Guerra Fria e falam, peraí, se Portugal virar socialista, nós teremos regimes hostis aos nossos interesses nos 2 extremos da Europa, nos Urais, onde está a divisão da Rússia asiática com a Rússia europeia, e, portanto, na época, a divisão dentro da União Soviética da Europa com a Ásia, e no outro extremo, Lisboa, no outro extremo, Portugal. De Portugal aos Urais. E nos 2 extremos, regimes hostis. Então há muita pressão para que os moderados se imponham. E a Revolução, que tinha um caráter popular imenso, apoio de operários, de movimentos de operários, de movimentos de campesinos. Essa era a revolução que estava sendo construída, mas sem derrubar ninguém, sem prender. Aliás, um dos primeiros atos da revolução é abrir os cárceres onde estavam os presos políticos. Todos foram libertados. E o salazarismo tinha muita gente encarcerada por sua conta. Libertaram todos. Mas aí, o grande capital e as grandes potências começam a fornecer ajuda financeira para os moderados. E já no segundo semestre de 75, 1 ano e meio depois da Revolução, a ideia de uma revolução operária é atirada pela janela. Chico Buarque depois até sugeriu que talvez tenha caído uma semente em algum canto de jardim. E aí vem a Constituição de 76, e já é uma Constituição de um país democrático, sem dúvida, anuncia ideais socialistas, mas isso
Isso não se materializa nunca. Portugal se torna um país democrático, republicano, mas a montagem de um sistema de proteção social, mais do que isso, de bem-estar social, ela sucumbe à União Europeia. Os mecanismos de proteção, de subsídios, inclusive para os trabalhadores do campo, para os produtores no campo, importantíssimos na sociedade portuguesa, importantíssimos do ponto de vista econômico e cultural. Portugal deve muito aos seus camponeses, na sua história, no seu temperamento, na sua tristeza histórica, né? Não uma tristeza de tragédia ocorrida, mas uma tristeza de alma que está em Fernando Pessoa, mas já estava em escritores do século XIX e até mesmo em Camões, muito antes, séculos antes de Pessoa. E a Revolução foi derrubada, digamos, foi interrompida no ano seguinte. Mas pelo menos era um Portugal liberto daquela ditadura sanguinária, torturadora. Porém, já que citamos aqui a ideia do Chico de que a Revolução provavelmente deixou alguma semente em algum canto de jardim, o problema é que parece que o salazarismo também deixou. E hoje há o Chega. O Chega, que hoje tem 50 parlamentares. Tinha 12. Teve 1, depois 12, agora 50. Está ganhando voto. É sinal de que o salazarismo também deixou semente ali, em algum canto de jardim. E o neofascismo, ele não é o que quer ter o controle estatal dos sindicatos. Não, ele quer destruir as organizações dos trabalhadores. Toda a liberdade para o capital. E todos que procurem se ajustar na engrenagem da produção com um salário miserável e sem proteção social. Essa é a ideia do novo fascismo. Mas, claro, sem nunca deixar sua alma autoritária, sua natureza autoritária, que só vai dar as caras quando de fato tiver o poder. Provavelmente há duas sementes. Uma parece que ainda está sob a terra. A outra já tem forte representação parlamentar. E essa deve ser a preocupação central 50 anos depois da Revolução que libertou Portugal, meu caro Ronald Gimenez. Fiquei contente e ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Tanto Mar, música de Chico Buarque citada aqui por Cláudio Zaidan, nesse tema de abertura que vira podcast, o Entendendo a Notícia.